Vamos colocar nessa conversa aqui os nossos analistas Marcela Matos e Eduardo Gayer, que estão chegando para dividir comigo aqui hoje no Radar News. Tudo bem, Marcela, Eduardo? Bom dia para vocês. Já vou emendar na primeira pergunta aqui para Marcela. A maioria, Marcela, já está formada, nada muda em relação à manutenção da prisão preventiva, mas como que o voto de Gilmar Mendes, ele pode movimentar o cenário aí em Brasília? E o quanto esse resultado no Supremo Tribunal Federal pode viabilizar a delação premiada? É grande a expectativa para isso. Bom dia, Marcela. Bom dia, Luara, Eduardo e a todos que nos acompanham. Olha, Luara, há sim muita expectativa sobre qual vai ser o posicionamento do ministro Gilmar Mendes, porque ele é considerado um ministro mais garantista. Isso significa o quê? Que ele é menos punitivista, ele tende a flexibilizar algumas de suas posições, ele tende a flexibilizar, a rever algumas prisões. Só que hoje, como a gente já vem dizendo, o resultado está posto. Já tem a maioria pela manutenção de Daniel Vorcaro na prisão e esse fato, sim, é considerado um possível divisor de águas nos rumos dessas investigações, porque havia um entendimento entre a defesa de Daniel Vorcaro que uma possível soltura dele seria suficiente para minar qualquer esforço de alguma delação premiada. Agora, Daniel Vorcaro seguirá preso sem um prazo definido, né? Vamos lembrar que ele ainda está em investigação, portanto, é uma prisão preventiva, ele não foi condenado, só que com base nas decisões do ministro André Mendonça, que ressalta o grau de periculosidade de Daniel Vorcaro, ele tende a ficar preso, portanto, por um tempo indeterminado. Então, essa condição atual é vista, assim, como uma mudança de rumo da investigação, que ganha agora mais prazo e que, sim, pode abrir, então, uma busca por algum tipo de alternativa, até porque o cerco a Daniel Vorcaro se fechou, ele já não tem outras opções. Então, há uma avaliação que uma possível delação premiada estaria no horizonte. Isso ganha força também porque no final da semana passada houve uma troca na defesa de Daniel Vorcaro, saiu então o criminalista Pier Paolo Bottini, vem o José Luiz Oliveira, conhecido como Juca, que ele é um criminalista antigo, já teve como clientes ali figuras como José Dirceu, também atuou durante as investigações da Lava Jato. E naquela circunstância fechou a delação da OAS, né? Da delação de Léo Pinheiro. Então, essa mudança na defesa de Daniel Vorcaro é vista como um ingrediente a mais para que ele feche uma delação premiada, mas por enquanto não temos nenhuma confirmação neste sentido, Luara. O que é fato é que sim, a condição de Daniel Vorcaro está muito complicada, ele está preso num presídio de segurança máxima. Inicialmente, ele vai passar por um período de adaptação numa cela de 9 metros quadrados, depois ele vai para um espaço ainda menor, de 6 metros quadrados. Inclusive, a defesa dele vem ressaltando que essa condição seria algum tipo de tortura, porque ele está no espaço fechado ao longo de 22 horas por dia, as luzes sequer são apagadas, ele só pode sair para um banho de sol por 2 horas e depois volta para esse espaço muito pequeno. Então, realmente, há uma avaliação de que essa circunstância poderia pressioná-lo a fazer algum tipo de delação premiada. Mas ficamos, então, nessa expectativa. A primeira é como sobre o ministro Gilmar Mendes vai se posicionar nesse julgamento que já tem um veredito, já tem um resultado pela manutenção da prisão de Daniel Vorcaro e, com base nesse desfecho, então, quais serão os próximos passos da estratégia da defesa do dono do Banco Master. Luara. E que tudo leva a crer que, de fato, vai acontecer mesmo uma delação, não só pela situação de Daniel Vorcaro, mas porque simplesmente a casa caiu, né? São muitas informações que já foram vazadas, são muitos nomes também que estão envolvidos. A solução é ou aguardar a conclusão da Polícia Federal para finalizar essa investigação, o inquérito virar um processo e quanto tempo ele vai ficar numa prisão preventiva, porque a suspeita, né, de acordo com o ministro André Mendonça, é de que permanece essa organização criminosa
atuando mesmo com a prisão dele. E aí, do outro lado, a chance de uma delação para ter algum tipo de vantagem, de benefício, quando chegar na fase aí processual de uma possível condenação. Vamos agora avançar com essa conversa, chamando o Eduardo Gayer aqui. Gayer, se Gilmar Mendes acompanhar os ministros, os demais ministros, será uma manutenção pela prisão preventiva, ela já está definida, mas será de forma unânime. E eu gosto sempre de quando você fala daquelas camadas dos assuntos, Eduardo Gayer, por quê? O ministro Gilmar Mendes, ele chegou a criticar o vazamento de conversas íntimas de Vorcaro, ele criticou a condução da investigação e até também das falas de Mendes sobre a possível relação de Alexandre de Moraes e Dias Toffoli, no caso aí com um ar de proteção aos colegas do Supremo Tribunal Federal. Eu quero que você traga uma análise, Eduardo Gayer, de quais os impactos do posicionamento do ministro. Reforça um Supremo Tribunal Federal contra a corrupção, depois aí de tanto desgaste na instituição? Oi, Luara, bom dia para você, bom dia a todos. A voz do ministro Gilmar Mendes é sempre muito ouvida quando se trata de Supremo Tribunal Federal, porque ele é o decano, ele é o ministro mais experiente, que está há mais tempo na corte. Portanto, uma manifestação de Gilmar Mendes é sempre entendida como uma espécie de manifestação do corpo dos ministros, porque ele é o decano, a voz dele tem muito peso, ele é uma pessoa com muito trânsito na política também. Então, claro que há uma expectativa muito grande a respeito desse voto do ministro Gilmar Mendes. Ele antecipou, não ele, mas enfim, a expectativa ali de pessoas do entorno dele é que haja, inclusive, um voto bastante extenso e detalhado, foi o que revelou a coluna da nossa âncora Raquel Landim, e que, portanto, o Gilmar deve dar uma série de apontamentos do que ele está entendendo a respeito desse caso do Banco Master, desses desdobramentos todos da própria prisão, que é o caso em si em análise, a própria prisão do Daniel Vorcaro em caráter preventivo. O ministro André Mendonça fez questão de ressaltar na manifestação dele que entende que há, inclusive, risco de fuga de Daniel Vorcaro em caso de liberdade, porque ele tem aviões, ele tem jatos privados e há sinais de uma dilapidação do patrimônio, ou seja, de que Daniel Vorcaro estaria se desfazendo de imóveis e de outras aplicações para colocar dinheiro no exterior e viabilizar uma eventual fuga. É isso que disse o ministro André Mendonça. E é importante dizer também que existem alas dentro do Supremo Tribunal Federal. E André Mendonça definitivamente não é da mesma ala de Gilmar Mendes. Então, Gilmar é muito próximo, por exemplo, do ministro Alexandre de Moraes, do ministro Flávio Dino, tem conexões com o ministro Dias Toffoli também. Então, vai ser interessante ouvir a voz de Gilmar Mendes no sentido de ser alguém de um outro grupo do Supremo Tribunal Federal, e um grupo que está sendo, neste momento, criticado, é um grupo que está no corner, que é o grupo do ministro Alexandre de Moraes e que tem ali um pouco do ministro Dias Toffoli também. Então, de certa forma, vai ser a voz dessa ala do Supremo que vai se manifestar com o voto do ministro Gilmar Mendes. Como já foi colocado, a expectativa está grande, ele não se manifestou na sexta-feira da semana passada, o voto dele não vai ter nenhum tipo de mudança no desfecho, porque já a maioria para a prisão do Daniel Vorcaro ser mantida, mas pode trazer ali um aperitivo, trazer um spoiler do clima dentro desta ala do Supremo Tribunal Federal e também traz, de certa forma, para onde o vento está correndo, porque Gilmar Mendes, como ele mesmo já se definiu, é um enfermeiro que já viu muito sangue, então ele sabe para onde o vento está correndo aqui em Brasília. Luara.